Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal JD Finanças. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para todos nós, a inflação. Você sabe o que é inflação e como ela afeta o nosso dia a dia? Após assistir esse vídeo, você vai saber o que causa a inflação, como podemos medir a inflação, como abaixar a inflação, como as taxas de juros influenciam a inflação e como o governo utiliza a política monetária e política fiscal para controlar a inflação. Se você já é inscrito, seja muito bem-vindo de volta, e se você está chegando agora e é a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo à nossa comunidade de aprendizado e discussão sobre finanças. Meu nome é Josene Dias, sou educador financeiro e criador do canal JD Finanças. O que é inflação? A inflação é um aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo, o que pode afetar negativamente o poder de compra das pessoas. Ou seja, a inflação é quando as coisas ficam cada vez mais caras ao longo do tempo. Imagine que você compra uma barra de chocolate hoje por R$2. Se daqui a um ano você quiser comprar a mesma barra de chocolate e ela estiver custando R$2,50, isso é um exemplo de inflação. Mas o que causa a inflação? A inflação pode ser causada por vários fatores, mas o principal é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação na economia. Sem um aumento proporcional na quantidade de bens e serviços disponíveis. Quando há mais dinheiro disponível para comprar os mesmos bens e serviços, a demanda aumenta e os preços sobem. A inflação é causada por vários fatores, mas podemos destacar aqui três das principais. Primeiro, aumento da demanda. Quando a procura por um produto ou serviço é maior do que a oferta disponível, os preços sobem. Vou dar um exemplo. Imagine um dia muito quente. A procura de sorvete aumenta muito. Se a sorveteria não tem a quantidade suficiente para atender todos os clientes, o preço do sorvete pode subir. Segundo, aumento dos custos de produção. Se os custos para produzir um bem ou serviço aumentam, o preço final também pode subir, também aumenta. Por exemplo, se o preço do combustível utilizado no transporte dos alimentos aumenta, consequentemente o preço dos alimentos também aumenta. Terceiro, a desvalorização da moeda. Quando a moeda de um país perde o valor em relação a outras moedas, os preços dos produtos importados sobem, o que pode levar a um aumento geral dos preços na economia. Algumas causas específicas da inflação podem incluir o aumento dos preços das matérias-primas, como petróleo e alimentos, ou mudança na política econômica do governo, como aumento de impostos, que podem aumentar os custos das empresas e levar a um aumento de preços. Em resumo, a inflação ocorre quando há mais dinheiro em circulação do que a quantidade de bens e serviços disponíveis para serem comprados, o que pode levar a um aumento geral e contínuo dos preços. Como podemos medir a inflação? A inflação é medida por meio de índices que refletem o aumento ou a diminuição do preço dos produtos e serviços ao longo do tempo. O índice mais conhecido no Brasil é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, que mede o custo de uma cesta de bens e serviços que as pessoas comuns compram. Ele é divulgado mensalmente pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Além do IPCA, existem outros índices, como o Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, o Índice de Preços ao Produtor Amplo, o IPA, e o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, que são utilizados para medir a inflação em diferentes setores da economia. Mas e aí, como abaixar a inflação? Para controlar ou reduzir a inflação, existem várias medidas que podem ser tomadas, mas todas elas têm como objetivo reduzir demanda por bens e serviços
ou aumentar a oferta delas. Uma das principais formas de reduzir a inflação é através da política monetária do governo, que pode aumentar as taxas de juros para desestimular os gastos e o endividamento, o que reduz a demanda por bens e serviços. Isso também pode tornar os investimentos em títulos do governo mais atraentes do que investir em negócios e outras atividades econômicas, reduzindo ainda mais a demanda. Outra forma de reduzir a inflação é através da política fiscal, que pode aumentar os impostos e reduzir os gastos do governo. Isso pode reduzir a demanda por bens e serviços, pois as pessoas terão menos dinheiro para gastar e o governo gastará menos. Além disso, o governo pode adotar políticas para aumentar a oferta de bens e serviços, como investir em infraestrutura e em programas de capacitação profissional, o que pode aumentar a produtividade e a oferta de empregos. Para controlar ou reduzir a inflação, é necessário adotar políticas que reduzem a demanda por bens e serviços ou aumente a oferta delas, como eu já falei. Isso pode ser feito através de medidas como aumento das taxas de juros, redução dos gastos públicos, investimentos em infraestrutura e programas de capacitação profissional. Para controlar ou reduzir a inflação, o governo pode adotar duas principais políticas: a política monetária e a política fiscal. Vou explicar cada uma delas e como elas podem ser usadas para controlar a inflação. Política monetária. A política monetária é a ação do governo para controlar a oferta de moeda na economia. Para controlar a inflação, o governo pode aumentar as taxas de juros, o que torna o crédito mais caro e desestimula o consumo e o endividamento das pessoas e das empresas também. Isso diminui a demanda por bens e serviços, o que pode ajudar a reduzir a inflação. Por exemplo, se a taxa de juros estiver alta, as pessoas e as empresas tendem a economizar mais e a consumir menos, pois fica mais caro tomar empréstimos e financiamentos. Isso diminui a demanda por bens e serviços, o que pode ajudar a reduzir a inflação. É o que está acontecendo hoje no Brasil com a Selic a 13,75. Política fiscal. A política fiscal é a ação do governo para controlar as receitas e os gastos públicos. Para controlar a inflação, o governo pode reduzir os gastos públicos e aumentar os impostos, o que diminui a renda e o poder de compra das pessoas e das empresas. Isso diminui a demanda por bens e serviços, o que pode ajudar a reduzir a inflação. Por exemplo, se o governo reduzir seus gastos com programas sociais e investimentos públicos, as pessoas e as empresas tendem a receber menos dinheiro do governo e a gastar menos. Isso diminui a demanda por bens e serviços, o que pode ajudar a reduzir a inflação também. Além disso, o governo pode investir em infraestrutura e em programas de capacitação profissional, o que pode aumentar a oferta de bens e serviços. Por exemplo, se o governo construir mais estradas, portos e aeroportos, ou se investir em programas de educação e treinamento para os trabalhadores, isso pode aumentar a produtividade e a oferta de empregos, o que pode ajudar a reduzir a inflação. Agora, como a taxa de juros impacta a inflação? A taxa de juros é uma ferramenta importante que o governo utiliza para controlar a inflação. Como eu disse agora há pouco, quando o governo aumenta a taxa de juros, o custo de empréstimos e financiamentos se torna mais elevado. Ou seja, o aluguel do dinheiro fica mais caro, o que faz com que as pessoas e as empresas fiquem menos propensas a gastar. E isso faz com que a demanda por bens e serviços diminua drasticamente, reduzindo a pressão inflacionária. A relação entre a taxa de juros e a inflação pode ser explicada da seguinte forma: se a taxa de juros aumenta, os custos dos empréstimos e financiamentos também aumentam, o que desencoraja as pessoas a tomar dinheiro emprestado. Com menos pessoas comprando produtos e serviços, as empresas passam a ter dificuldade para vender, diminuindo os preços em busca de compradores. Esse mecanismo é chamado de efeito desinflacionário. Por outro lado, quando a taxa de juros é baixa, as pessoas ficam mais propensas a tomar empréstimos e a gastar mais, o que aumenta
a demanda por bens e serviços. Se a oferta não acompanha essa demanda, os preços dos produtos e serviços podem subir, gerando a inflação. Por isso, a taxa de juros é uma das principais ferramentas que o governo utiliza para controlar a inflação. Quando a inflação está alta, o governo pode aumentar a taxa de juros para desencorajar o consumo e diminuir a demanda por bens e serviços. Quando a inflação está baixa, o governo pode reduzir as taxas de juros para estimular a economia e aumentar a demanda por bens e serviços. Então, sempre tem que haver esse equilíbrio de bens e serviços com a taxa de juros. O que podemos concluir é que a inflação é um fenômeno complexo e que pode afetar muito a economia do país e a vida das pessoas. É importante entender suas causas e como ela pode ser controlada para garantir uma vida econômica mais estável e segura. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Daqui uns dias eu vou gravar um vídeo de como se proteger da inflação. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.